FM. A partir de agora, você ouve na Rádio Cairó 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O Rio de Alegria está neste lugar. Poderoso.
Bom dia, pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um sábado nós estamos aqui, nos estúdios da Rádio Kairos para mais um momento do programa Psicologia em Foco, não é mesmo? E hoje eu estou achando muito boa a temperatura porque está mais agradável, né? Ontem com aquela chuva mudou, caiu um pouco, os termômetros, né, despencaram ali, né? Não foi tanto, né, mas caiu um pouco a temperatura, sim. E para mim, que prefiro o frio, achei que ficou ótimo, né? Hoje está agradável, está gostoso o dia. Eu imagino, não sei, Kleber, se tu sabe da previsão aí do tempo para o final de semana, se vai ter mais chuva, se vai ficar assim, vai aquecer, eu não sei. Tu sabe alguma coisa? Ele tá só me fazendo sinal assim de que sabe, mas não me disse o que é, mas ele deve saber alguma coisa, né? Então tá beleza, né? Fala aí. Pelo que o Google tá dizendo que domingo vai ficar nublado, segunda e terça vai ter sol, bastante sol. Quarta-feira nublado, quinta e sexta sol também, máxima de 32, 33 graus. E aí já começa a aquecer. E sábado nublado, só que a máxima vai ser 34 graus. Olha só, vejam só, viu? Já nos deu a previsão da semana inteira aí, ó. Que bom, mas pelo jeito vai subir. Mas vamos aproveitar hoje, né? Porque hoje é o dia que nós temos. Então é hoje que nós precisamos apreciar, aproveitar, né? Como diz, presente que Deus nos dá. Nós acordamos hoje, estamos respirando, estamos aqui, não é? E isso é muito bom e precisamos sempre agradecer, como eu sempre falo, agradecer, gratidão por tudo. A gratidão precede a felicidade e a gente precisa ser grato, não é? E ser grato a Deus, porque é Ele que nos concede tudo aquilo que nós temos, não é mesmo? E hoje, não é? Mudamos, já estamos no mês de novembro e pessoal, olha, eu às vezes brinco que já estamos no Natal, mas já estamos mesmo, né? Porque o que falta? Hoje já estamos aí no mês de novembro, 6 de novembro. É mais um pouquinho, a gente vai, assim, ó, cochilar, piscar e já é o Natal, já acabou o ano e mais um ano que se foi. E a gente precisa, nessa época de final de ano, começa aquele tempo assim que pelo menos a maioria das pessoas começa a fazer a sua reflexão, aquele mergulho assim, como que foi meu ano? Sabe aquelas coisas lá da virada do ano que passou? Que a pessoa, eu vou fazer todos os projetos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nesse ano vai ser assim. E muitas vezes não fez nada, começa a olhar e ver que todas aquelas ideias, todos aqueles projetos ficaram apenas em ideias, não é? Então, mas que é importante, né? A gente começar a mudar e fazer com que as coisas realmente aconteçam, não é mesmo? Hoje eu vou estar trazendo um tema bastante importante também para a gente estar refletindo, pensando um pouquinho sobre a importância, não é, da saúde mental do homem, né? Os cuidados, a gente fala tanto, não é, que da mulher, dos cuidados, não é? A gente fala muito, às vezes, de uma maneira geral também, né? E é importante como ser humano, não é, que nós precisamos ter os cuidados. Mas a gente, não é, a questão do olhar sobre o homem, o masculino, não é, às vezes fica um pouco deixado de lado. Eu estava vendo até essa semana, estudando um pouco sobre isso e até em função do Novembro Azul, que é um mês, não é, também de uma campanha bem forte que vem a trazer a conscientização e o cuidado, né? Levar os homens a pensarem sobre a sua saúde e ter o cuidado com uma prevenção, né, ao câncer de próstata e que vem envolvido isso com tanto preconceito, com tantas coisas que só atrapalham o homem a cuidar da sua saúde, né? Eu estava lendo que o Ministério da Saúde ele tem já de um tempo aí se voltado muito para campanhas, para incentivar, para valorizar, destacar, pontuar muito campanhas de saúde do homem. Porque a gente vê muito, né, a saúde da mulher, fala sobre saúde, né, durante o puerpério, maternidade, gestação, enfim, muito, né? E isso é bom, não estou dizendo que é ruim, não, é bom, mas, né, com os homens muito pouco. Porque a gente sabe que o homem, a maioria, né, eles não são muito voltados assim
a esse cuidado maior com a sua saúde. Eles cuidam às vezes do outro, querem levar o outro no médico para fazer o medicamento, mas não cuidam da sua saúde. E o Ministério da Saúde tem se preocupado com isso, começado a gerar campanhas, criar campanhas para falar sobre isso. Isso é bem importante, porque aos poucos, né, uma mudança. Esses dias alguém me perguntou sobre o que eu achava, né, o que eu acho que deveria ser feito em relação já à educação dos meninos enquanto crianças e dos adultos, como deveria ser. E aí o que eu falei? Que realmente é o que eu acredito, é a comunicação, é falar. Por quê? Como assim? O que isso tem a ver? Sim, porque quando a gente comunica, quando a gente fala sobre o assunto, sobre o tema, a gente vai conscientizando. É uma sementinha que começa a ser lançada. E aí lá desde pequeno, o menino desde pequeno, né, as mães principalmente, né, as mães que estão ali mais perto diariamente, né, mulheres, às vezes não é exatamente a mãe, mas é uma avó, é uma cuidadora, é uma tia, de trabalharem essa importância de ir aos poucos mostrando e educando esse menino, assim, de que não tem problema chorar, de que não tem problema falar sobre as suas dores. Se machucou, tudo bem, não precisa engolir o choro e ficar, não, porque o homem não chora, porque o homem não faz isso. Não, né? Deixa chorar, ensina assim, o que falar sobre aquilo que está sentindo, nomear, aprender a dar nome, sentido aquilo que vai dentro de si, das suas emoções, né? Falar sobre as dores mesmo físicas que está sentindo, e que não tem problema isso, que não é ser fraco e não tem nada de errado com isso. Porque aí já vai mudando essa cultura e essa criança, esse menino que um dia vai se tornar um homem, vai saber lidar melhor com as suas emoções, com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, entendendo que não tem nada de errado, não tem problema algum procurar ajuda, falar sobre o que está sentindo, cuidar da sua saúde, enfim, tudo isso, né? E para os que já são adultos, né, a gente ir conversando, porque daí entra a mulher como um canal, né? Daí, aos poucos, assim, falando sobre esses temas, falando sobre os assuntos que se relacionam a isso, não é? Mesmo que os homens ali, né, pai, filho, marido, irmão, tio da família façam, né, caras e caretas, não gostem muito, fiquem rindo, enfim, mas eles estão ouvindo aquilo. Então vai falando, vai conversando, dê uma oportunidade, fala, traz informação, vai falando. Traz informação, não assim, ó, viu? Não crítica. Tu não faz, tu não vai, tu não sei... Não é assim. Que assim, isso ninguém gosta. Isso a pessoa bloqueia os ouvidos e não escuta mais. Mas é falar. Comenta. Sabe, eu li tal coisa. Eu vi num vídeo. Ou eu escutei tal pessoa. Sabe, coisas, informações que são válidas, né? Que tem procedência, não é qualquer coisa que eu vou ficar falando. Mas trazer informações que vão acrescentar, que vão ajudar. E esses homens, eles vão ouvindo, sim, vai ficando. E aí eles vão aos poucos, né, se desprovendo daquelas armaduras tão resistentes. E é gradativo, então é dessa forma, né? Aí o adulto, a gente procede, a gente age de uma maneira diferente, né? E a nossa tendência, às vezes, é querer fazer o outro entender aquilo que eu acho que é certo. Porque tu tem que fazer, tu tem que isso, porque tem que ser assim, porque eu te disse, tu errou, viu? Se tivesse me ouvido, não funciona desse jeito, né? Não é assim, a gente eu posso até pensar isso, viu? Se tivesse feito como eu disse, né? Não estava acontecendo isso, mas não falar, né? A gente age de uma outra maneira, precisamos ser sábias, né, na maneira de agir, na maneira de nos comportar. A gente pensa muita coisa, e eu falo assim, graças a Deus que ninguém acessa, só Deus, né? Então eu posso pensar tudo ali, penso. Mas falar, a gente precisa filtrar. Por isso que a gente ouve mais e fala menos. Então a própria Bíblia diz que nós sejamos prontos a ouvir e rapidão em falar? Não, né? Tardios em falar. Por quê? Porque a gente ouve, processa, analisa, pensa, depois fala o que for prudente naquele momento, né? Então a gente vai estar trazendo hoje um pouco disso, uma reflexão sobre essa questão da saúde mental do homem. Nós vamos ficar com o louvor agora e já retornamos. Enquanto isso, vai chamando o pessoal, vai chamando os amigos, vai compartilhando live,
vai mandando mensagem no WhatsApp dizendo que o programa tá rolando, eu não sei, mas vai comunicando aí pra gente alcançar o mais longe possível, tá certo? Fica com louvor e já retornamos para dar continuidade ao programa Psicologia em Foco. Quem irá abrindo caminhos, semeando melhores destinos, com palavras de amor para a humanidade? Quem dirá? Me proponho a ser reto, me entrego completo e me uno à causa de Deus que muda o coração. Quem irá a estes homens tão desesperados? Quem irá a esses matrimônios acabados? E esta criança que está sozinha em seu lar, esperando que alguém lhe ame. Homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado, com um olhar em seu Salvador. Eis-me aqui, Senhor, rendo os meus direitos. Hoje venho disposto a traçar palavras de amor para a humanidade. Hoje aqui, me proponho a ser reto, me entrego completo e me uno à causa de Deus que muda o coração. Homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado, com um olhar em seu Salvador. Homens de valor, homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado, com um olhar em seu Salvador. Homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado, com um olhar em seu Salvador. Homens de valor, homens entregados, fiel ao seu chamado, tudo pela causa do Senhor.
E estamos de volta aqui depois desse louvor, né? Homens de valor. Olha só, que lindo isso, não é mesmo? Homens de valor. Claro que todos nós, né, independente se homens, se mulheres, somos valorosos, temos um imenso valor para Deus, não é? Mas hoje estamos falando sobre a saúde do homem, saúde mental, não é? E como um todo também, porque é muito importante nós olharmos sempre para o indivíduo de uma forma holística, né? O todo, porque a gente não é por partes, nós não somos por partes. Ah, isso aqui, aquela outra parte. Não, nós somos um todo, tudo interfere na nossa vida, não é mesmo? Então a gente precisa cuidar de todos os aspectos da nossa vida. E falando, né, e pensando, refletindo sobre todas essas questões, né, da saúde mental masculina, o IBGE, eu estava pesquisando, né, sobre os dados, né, buscando estatística a respeito de nascimento, morte de homens, né, de pessoas do sexo masculino, e no último censo, né, de 2019, reavaliado em 2020, acho que foi feita uma correção, né, nascem, né, consta ali que nascem mais meninos do que meninas, nascem mais bebês do sexo masculino do que do sexo feminino. Não, como assim? Por que então tem menos homens, né? É isso que todo mundo diz? Ah, tem menos homens no mundo do que mulher. É o que todo mundo fala. E a gente percebe, né? A gente vai numa reunião, vai na igreja, vai no festa, parece que assim tem tantas mulheres e poucos homens. É verdade. E por que isso? Isso está bastante ligado à questão da saúde também. Primeiro porque até dentro do primeiro ano de vida já acabam indo a óbito um número bem importante de meninos. E até os 20 anos de idade morrem muito mais homens, né, jovens do sexo masculino do que do feminino, envolvidos em quê? Em acidentes, né, acidentes de trânsito, brigas, violência, trânsito e a violência são coisas que matam, né, levam a óbito muitos homens, muitos jovens do sexo masculino. Então acabam, né, que as mulheres, elas se envolvem, se expõem bem menos em situações de risco. Né, risco no trânsito, risco de brigas, violência, coisa assim, e também cuidam mais, né, da saúde, se envolvem menos, né, nessas situações de risco. Por exemplo, o uso, né, de substância psicoativa também é algo que leva a brigas, a acidentes, então uma coisa que puxa a outra. E já na vida adulta, a gente sabe que os homens, eles têm menos cuidado ou menos atenção com os cuidados em relação à sua saúde. Eles muitas vezes sentem alguma coisa, têm uma dor, estão sentindo algo que não está bem, que não está certo, que está alterado na sua saúde, no seu corpo físico, e não dão atenção. Não vão ao médico, eles esperam ao extremo. Quando aquilo assim está insuportável, eles vão ao médico. E muitas vezes já é muito tarde. Não é? Claro, alguma coisa vai ser feita. Mas poderia ter sido, se fosse antes, teria um sucesso maior de cura, de restabelecer a saúde, enfim. E um outro ponto também é que os homens, eles não, até a questão assim de um próprio medicamento, eles não, a maioria não costuma, né, dar essa atenção. Isso falando do corpo, do físico, né, palpável, coisas que a pessoa sente a dor, que a pessoa vê, que a pessoa sente que tem algo, é mais concreto. E aí vamos passar para o subjetivo, para a subjetividade, não é, desse homem. Então, se aquilo que ele sente, que é palpável, que é o seu corpo físico, ele não dá às vezes a devida atenção e cuidado, já parou para pensar que então o subjetivo, que é o nosso emocional, porque emocional é subjetivo, a gente tira raio-x das nossas emoções? A gente faz uma ressonância magnética do nosso emocional? Não dessa forma, não, né, com aquela máquina lá da ressonância, não com o aparelho de raio-x, não. Então é subjetivo, é algo que não é palpável. Mas ainda eles não vão ter a devida atenção, não vão dar a devida atenção. E aí vai deixando, não se preocupam, acham que podem dar conta, acham que aquilo
É uma situação qualquer de hoje que vai passar e não cuidam da sua saúde mental. Não prestam atenção quando se sente angustiados. Quantas vezes a gente vê a pessoa, né? Eu vou falar hoje homem, né? Porque a gente tá falando do lado deles, da saúde mental, né? Dos cuidados. Sente, eu tô ansioso, eu tô angustiado, não tô conseguindo respirar direito. Tome um chá, né? Vamos conversar. Não, já vai passar. Não quer, se recusa, não quer um cuidado, não quer uma atenção. E isso só vai tornando as coisas mais difíceis, né? Dificultando mais, porque se hoje eu estou ansiosa, hoje eu estou com dificuldade de respirar, não estou bem, não faço nada, amanhã, semana que vem, a tendência é que isso, se eu tinha uma vez na semana, eu tenha 3. Se eu tinha 3, que eu tenha 7. Só vai aumentar, né? E vai me trazer problemas. Então, quando se trata do emocional, mais ainda porque traz aquela conotação, às vezes, para o universo masculino, de fraqueza. Aí, como assim que eu vou falar que eu não estou me sentindo muito bem? Eu vou ir no psicólogo? Não. O que conversar vai me ajudar? Se eu não resolver meus problemas, ninguém vai resolver meus problemas. Tem razão, não vai resolver o teu problema. Mas vai te ajudar. Porque o terapeuta, vou pegar, né, no caso do psicólogo, a gente não resolve o problema do paciente. A gente está ali para caminhar junto nessa jornada, para ajudar, para mostrar coisas que a pessoa não está vendo. Porque quando se trata da minha própria vida, minha realidade, a gente não consegue ver tudo. A gente precisa da ideia, a gente precisa da ajuda do outro para nos ajudar, para nos conduzir nesse processo. Então, o profissional não tem uma fórmula mágica. Ele não vai tirar o problema, não, mas ele vai ajudar, ele vai mostrar, ele vai caminhar junto, ele vai pegar da mão e caminhar junto, ele vai mostrar, né, possibilidades, vai trazer perguntas, reflexões para fazer a pessoa pensar a respeito da sua situação, se questionar. Muitas vezes perguntas que a pessoa nunca fez, nunca passou pela sua cabeça. Não é? Vai ajudar esse indivíduo, esse homem, essa mulher, essa pessoa a desenvolver os seus recursos pessoais e ferramentas individuais e pessoais para lidar com as situações difíceis da vida. É isso que faz, não é mágica, não é conversar, como as pessoas dizem, vou ir lá pagar para ter conselho. Primeiro que o psicólogo não dá conselho, né? Porque a gente não dá conselho para ninguém. Conselho é senso comum. Se fosse eu, faria isso. Não, primeiro que não é eu, né? Não sou eu ali, então não vai dar conselho. E não é conversar também. Como assim não é conversar? Deixa eu explicar. É um processo, né? A psicanálise é a cura pela palavra. O que é isso? Pelo falar. Mas não é bater papo, não é fofoca. Me conta, sua vizinha falou isso, é mesmo. Sabe que eu vi. Não é fofoca. É conversar, é falar sobre aqueles assuntos a meu respeito, que eu não converso com ninguém, que eu não saio por aí falando, porque nem deve mesmo, né? São coisas muito pessoais e que ali a gente tem um contrato, a gente tem um sigilo. Eu escuto muitas coisas, eu não falo pra ninguém porque eu escuto. Saiu dali, mudei a caixinha, abri a pastinha de outro paciente e ok, é assim, né? Eu brinco que é assim, mas realmente, porque a gente não fala, né? Não é para nós falarmos. A gente está ali para ajudar, para ser um apoio naquele momento que está sendo difícil. Então, não é resolver o problema. Mas quando a gente fala, e isso com certeza vocês que estão me ouvindo têm essa experiência. Quantas vezes a gente falou até com um amigo, aquele amigo, porque é bom a gente ter amigos também. São poucos, porque amigos são poucos. Mas a gente ter um amigo que pode me ajudar me ouvindo. Às vezes o meu amigo, a minha amiga não vai me dizer nada. E às vezes eu até nem quero que ela me fale alguma coisa. Mas eu quero que me ouça. Que esteja ali, prestando atenção, me olhando e ouvindo o que eu estou dizendo. E deu, é só isso que eu quero. A pessoa me ouviu, não resolveu o meu problema. Mas eu já me sinto aliviada, melhor, porque eu falei para alguém que me ouviu, que me disponibilizou o seu tempo. E quando eu falo, eu mesma estou ouvindo o que eu estou dizendo. E quando essa informação que saiu da minha boca, da minha fala, entra de novo, né, na minha memória, entra de novo no meu cérebro, pela audição, eu tenho uma outra interpretação. Uma coisa é eu pensar, eu já falei aqui, né? Quando eu só penso, assim, não falo nada, fico quieta, pensando.
e outra é eu falar. Quando eu falo, eu escuto, e quantas vezes, não é só comigo que isso acontece, né, gente? Por favor. A gente tem uma percepção, nossa, agora que eu falei isso pra ti, sabe que eu pensei tal coisa? Ah, sabe que eu percebi isso, que nossa, não tinha identificado, não tinha achado isso aqui. Sim, porque quando a gente só tá pensando, não tá saindo, tá quieto dentro do meu pensamento. Quando eu falo, entra de novo pelo meu ouvido, né, pelos meus ouvidos, que é uma, né, é uma outra maneira da gente receber informação, não é? É outro sentido, e aí eu vou interpretar de uma outra maneira e vou ver coisas que eu não tinha visto até então. Então, por isso que é importante. Mas as pessoas, os homens, muitas vezes não querem, não buscam, tem vergonha, vão se achar que parece ser vulnerável, fraco, e não é nada disso. Nós não somos fortes, nós somos humanos, precisamos lembrar disso. Não somos super-heróis, não adianta a gente querer botar capa de super-herói, não é de Superman, de Mulher Maravilha, não, nós somos humanos e a gente tem vulnerabilidades, sim, e isso é bom, porque isso que nos traz todos os dias para a realidade, assim, ó, humano, sou humana, somos humanos, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E por conta disso, né, há muitos casos de depressão, muitos casos, né, de suicídio, em função, né, de tantas patologias do emocional, tantas doenças, que a gente já até conversou sobre isso também, que acontece. E aí o homem se sente muito vulnerável, muito pressionado, não cuidando das suas emoções, adoecendo o seu físico, e com isso aumenta. Porque a gente sabe que quando o emocional não é cuidado, ele vai lançar mão de onde? Do físico, do nosso físico, vai adoecer o nosso físico. E a gente tem altos índices de hipertensão, infarto, AVC, tudo isso é... Ah, mas não é só por isso, né? Sim, não é só, não adoece só pelo emocional, não estou dizendo isso. Mas o emocional contribui muito e ajuda muito, adoece, ajuda não, né? Mas eu digo ajuda entre aspas ao adoecimento, leva ao adoecimento físico, muito. E a pessoa, ela tá às vezes numa situação, ela tá tanta pressão na sua vida, tanta pressão, que daqui a pouco ela tem um infarto, o coração não aguenta, o coração tá amargurado, tá triste, tá magoado, tá chateado, e a pessoa não fala, a pessoa acumula, o coração não aguenta, vai ter um infarto, vai ter um AVC, vai ter alguma coisa, vai ter uma alergia, vai ter uma crise de pânico, vai ter muitas coisas, pode ter qualquer coisa, porque depende de cada um de nós. Eu não vou ter as mesmas coisas que o outro tem, o meu organismo vai reagir de um jeito, que da outra pessoa vai reagir de outro jeito, de outra maneira, mas vai ter uma reação. Então, um adoecimento é que muitas vezes assim, a pessoa né, faleceu, teve um óbito, do quê? Foi um infarto, foi um AVC. Mas por que teve? Se a gente vai olhar, estava passando por uma situação difícil, estava uma grande pressão no seu trabalho, na sua família, vida pessoal, enfim, e não estava falando, não estava se cuidando, não estava fazendo nada, estava só acumulando, querendo dar conta de tudo, que isso é um grande mal que nós temos. A gente acha que tem que dar conta de tudo, nós não temos que dar conta de nada. A gente precisa organizar, priorizar e ir fazendo. Dar conta de tudo não é fazer tudo, é fazer aquilo que eu priorizo e que é importante. É isso que é dar conta de tudo. Não fazer tudo de tudo. Isso não é, isso é um processo de adoecimento rapidão. É isso que é, né? Então a gente não pode, não deve fazer isso. Eu sempre falo não deve, né? Porque se a pessoa quiser, ela faz, mas não é o mais adequado, não é o indicado. Então a gente precisa cuidar, né? Lembrar de cuidar da nossa... Então por isso que tem altos índices de óbitos, né? Falecimento, mortes dos homens. E aí, claro, nasceram lá no início mais meninos e acaba que depois tem muito mais mulheres. O que a mulher, ao contrário, faz? Ela se cuida, ela vai ao médico. Se tem que tomar medicamento, tem que tomar. Eu não gosto, mas tem que tomar? Tem que tomar. Eu não gosto de tomar medicamento, mas se eu precisar tomar, eu tomo. Eu estou com dor de cabeça. Eu não gosto de sentir dor de cabeça. Com o calor, eu tenho dor de cabeça. Eu sou muito sensível ao calor. Agora, esses dias que deu aquele calor, que no último feriado, né? Muito quente, eu tive dor de cabeça. Porque o calor, ele me deixa ruim. Aí eu vou ficar curtindo a dor? Não, eu não vou tomar remédio. Claro, não. Eu tomo um analgésico
E deu, daqui a pouquinho já passou. Faço uma massagem, tomo uma água, me hidrato mais, coisa assim, procuro ficar num lugar mais fresco. Mas eu tomo um remédio. Porque eu não vou ficar... Tenho remédio para aliviar, para ajudar, para passar. Por que eu vou ficar sofrendo? Mas não é todo mundo. Tem pessoas que, não, eu vou... Espera até o último. Aí aquele processo de dor, porque a dor, ela nos irrita. Ela nos deixa desconfortável, é ruim, é desagradável. Aí a pessoa fica... Às vezes, né, acaba sendo grosseiro com um, rude com o outro. Só porque tá ruim. Então, a gente precisa cuidar da saúde. E a saúde, ela precisa ser valorizada por todos, porque ela vai interferir na vida de toda essa família, na dinâmica de toda essa família. E a questão de ter esse cuidado, as mulheres, elas conversam mais, elas têm as suas amigas, elas saem, elas se reúnem para conversar. E isso é um processo que ajuda. Como eu falo, não resolveu o problema. Mas quando eu compartilho, né, eu me sinto acolhida, abraçada pelas outras mulheres, pelas amigas, é reconfortante. O homem não tem isso, já é do perfil dele. O homem não sai para conversar, assim, até sai, mas eles não falam dos seus problemas. Eles não vão assim, deixa eu te contar que eu tô com esse problema e ficam lá contando. Não, isso não é do perfil. Pode acontecer, às vezes pode, mas não é do perfil masculino. Não é? Diferente da mulher. Então, por isso que a mulher acaba tendo outras válvulas de escape. Se precisar buscar ajuda, ela busca. Se precisar ir no terapeuta, ela vai. Se precisar, ela vai. Ela não tem vergonha. Princípio da transparência. Eu não preciso querer sempre mostrar para todo mundo que eu sou super forte. Eu devo ter alguém que eu possa canalizar, que eu possa conversar, que eu possa chorar. Eu faço isso às vezes. Não preciso fazer na frente de todo mundo. Mas eu tenho pessoas que eu sei que eu posso ir conversar, chorar, ficar com o olho inchado, meio descabelada, tá tudo bem. Depois vai, volta pra casa, arruma o cabelo, toma banho, faz uma maquiagem, melhora, bota uma roupa legal e tá ótimo, tá bom. Mas tem que ter, sabe, deixar sair para não ficar vazando depois, porque daí vazando é o que dá os problemas, né? Ficar adoecendo. E o homem não faz isso, porque tem toda aquela construção de que tem que ser forte, de que tem que dar conta de tudo, que tem que cuidar de todo mundo e esquece de cuidar de si. Às vezes, quantas vezes, por exemplo, se na família, a mulher, a esposa, um filho, tá com alguma coisa, já o pai, né, o marido, não, vamos levar no médico, vamos pro hospital, tá, vai, ok, tudo bem. Aí quando ele tem alguma coisa, um dia eu vi esse exemplo num livro, ele tem alguma coisa, vamos no médico, não, vai passar, vai melhorar. E aí no livro que eu li dizia assim, era uma situação dessas, né, que o homem tava com problema, sentindo alguma coisa, eu já não lembro direito, e daí a mulher falou assim, tá, se fosse eu ou as crianças que estivessem sentindo isso que tu tá sentindo, o nível que tu tá sentindo dessa dor, o que tu faria? Tu me levaria no médico, no hospital? Não, eu levaria. Então tu vai pro hospital agora, tu vai pro médico agora, porque se tu levaria, não é, uma outra pessoa, então ele também. E aí a mulher carregou o marido pro médico. Então é exatamente isso. Às vezes a minha medida pro outro é uma e pra mim, né, é diferente. Pro outro é de um jeito e pra mim é de uma outra maneira. E não, porque somos seres humanos, independente se é homem ou mulher, se é adulto ou criança, não. Então, se iria para o médico, tomaria um remédio, então tem que fazer isso também. Então, cuidar, porque isso vai determinar o cuidado, né? A ter um espaço de fala, ter um cuidado, ter tempo para si, né? Ter tempo para esquecer um pouco, deixar de lado a rotina de trabalho, dos compromissos, dos problemas, porque nós temos problemas, todos nós temos, mas às vezes é bom eu tirar uma horinha pelo menos para conversar com alguém e não conversar dos problemas. Sabe assim, eu quero hoje, vamos conversar, vou lá na tua casa. Ou vamos tomar um café? Vamos. Mas não vamos falar de problemas. Vamos focar só nas coisas boas. Hoje vamos ficar essa uma horinha e meia, duas, só falando de coisa boa. Não vamos falar dos problemas, porque problema a gente sempre tem. E se a gente sempre falar só deles, a gente foca só no ruim e esquece de focar no bom. E a gente não deve fazer isso. A gente deve buscar, às vezes, dar essas pausas, não é, para descansar a nossa mente, para cuidar das nossas emoções, para olhar para o mundo, para a situação de uma outra maneira. E isso fazer assim, se eu precisar, eu vou no médico. Se eu precisar, eu vou buscar ajuda. Se eu precisar, eu vou conversar com alguém. Se eu tiver que chorar, eu posso chorar.
Se eu tiver que falar algo, vou falar. Não é frágil, não é fraqueza, não é que nós somos, independente de querer ou não, nós somos vulneráveis, somos frágeis. Mas ser frágil não quer dizer ser fraco. Não é isso. Não é? A gente precisa entender que nós precisamos cuidar da nossa saúde como um todo, porque ambas as partes da nossa saúde vão interferir. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, tudo é um contexto só. E vai contribuir sim, ou vai prejudicar de uma para a outra. Se um dos pontos desse tripé não está em equilíbrio, não está bem, vai causar problemas, vai atingir os outros aspectos, os outros pontos também, vai desequilibrar. Então a gente precisa, dar esse olhar de atenção para a saúde. E a mulher, as mulheres procurar assim, como eu disse, ir mudando essa cultura, trabalhando assim de uma forma muito tranquila, muito sutil, para que esses homens da nossa família, da nossa vida, percebam que eles precisam e devem sim se cuidar e que não tem nada de errado com isso, não tem problema algum. Precisa ir ao médico, precisa fazer exames que são necessários, precisa, dar atenção à sua saúde como um todo, porque o emocional ele adoece, ele nos deixa mais vulneráveis para adoecimento físico, Então vocês percebem que daí o quanto que os homens acabam sofrendo e indo embora mais cedo por não devidamente cuidar do que deveriam, que é a sua vida, a sua saúde, seu corpo. Se expõem demais porque acham que podem dar conta de tudo. Então se expõem assim, exigindo do seu físico, e muitas vezes isso acaba levando a estragos, como eu digo, no corpo, porque eles acham que pode. Eu posso pegar peso, eu posso fazer isso, porque eu sou homem, afinal de contas eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. E o corpo, apesar do corpo masculino ser um corpo com uma estrutura mais forte que da mulher, ainda é humano. Continua sendo humano, Então, tem um limite. É mais forte, sim, mas tem limite também. Não é que pode fazer tudo. Não é que vai fazer tudo e dar conta de tudo, sem estragar, sem problema nenhum. Não é? Então, a ideia de que precisamos nos olhar, precisamos falar quando é necessário, quando a gente não está bem, escrever, pode ser, se quiser escrever, pode escrever, mas tem que achar uma maneira de deixar tudo que está lá dentro sair, vir para fora, porque quando a gente fica guardando coisas que não nos fazem bem, vai transbordar e ainda vai trazer prejuízo, porque vai transbordar na hora, às vezes, que não é a mais adequada, Então, cuidar da sua saúde, olhar para as suas dificuldades, não sou apenas eu. Às vezes nós pensamos assim, que é só comigo que isso acontece, só eu que tenho esse problema. E muitas vezes a situação do outro até pode estar um pouco mais delicada do que a minha. E os outros também têm. Apesar de que a gente não fica falando às vezes, mas todos nós temos situações difíceis que precisamos superar. Isso são desafios que a vida nos dá, nos traz e que nós precisamos superar, ou a gente vai ficar sempre tropeçando na mesma pedra. Se eu tropeço sempre na mesma pedra, é porque eu não avancei na caminhada, eu não avancei na jornada, que eu estou parado na mesma pedra, não é mesmo? Então a gente precisa cuidar, olhar. A saúde mental, ela é muito importante e a gente tem que cuidar com os recursos certos. Mas eu vou orar e vai passar minha tristeza, vai passar minha depressão, vai curar minhas questões emocionais. Não sou contra orar, inclusive eu oro, é muito importante, é fundamental, só que elas não brigam, eu vou orar, mas eu vou também cuidar da minha saúde mental com as armas certas. Quais são as armas certas? Buscando o profissional que pode me ajudar, fazendo aquilo que vai me ajudar, eu reservando um tempo para mim, eu tendo um cuidado, eu conversando, eu brincando, eu fazendo algo diferente, eu saindo um pouco do universo só do trabalho, só do problema, só do compromisso, eu colocar o pé na grama, eu fazer uma respiração, respirar o ar puro, ir num lugar em que a minha mente pode se acalmar, se aquietar, ouvir os passarinhos, pegar a brisa do vento. Alguma eu tenho que fazer.
Se é o físico, eu tenho que ir no médico. Eu vou orar, peço para Deus dirigir, abençoar o profissional, me ajudar, me capacitar, me dizer como eu devo agir, para onde que eu devo ir. Sim, mas eu tenho que ir no médico. Eu tenho que fazer os exames necessários. Eu tenho que tomar o medicamento que o médico prescreveu. Quem que deixou o médico, os profissionais? Foi Deus. Então, ele dirige. O nosso erro, às vezes, é querer que Deus faça do jeito que eu acho que tem que ser. Como eu quero. E a gente faz isso. Todo mundo. Eu, vocês, todo mundo. Mas não é do jeito que eu quero. Ele vai fazer do jeito que ele sabe que é o melhor. E às vezes o melhor é ele usar o profissional como um instrumento que vai me ajudar. Então é isso que a gente precisa pensar. Então a gente vai orar, mas vai buscar ajuda adequada também. Ajuda para aquela área do físico, ir no médico, do emocional, ir no profissional, ir no psicólogo, ir no terapeuta. Conversar, fazer alguma coisa, ficar em contato com a natureza, ouvir uma boa música, pisar na grama, como eu falo. Essas coisas, né? E tantas outras. Mas as coisas certas, cuidados certos. Não adianta eu querer mudar, inventar coisas. Não, e uma coisa complementa com a outra. Por exemplo, como eu disse, a oração, ela não briga com ir no médico, ela não briga com ir no psicólogo. A gente soma. Então, eu vou fazer o tratamento e vou orar também, porque deve ser muito melhor do que eu não orar. Mas a gente precisa lembrar que precisamos de todos os cuidados, como não é, um ser humano que tem que cuidar de corpo, alma e espírito. Físico, emocional e espiritual, né? Então a gente precisa fazer isso lembrando sempre da nossa humanidade e lembrando que saúde emocional é real, é importante, faz parte da nossa vida, somos emocionais também, independente de ser homem, tem as suas emoções, sofre, sente dor, chora sim, não é feio, o homem chora também, a sua estrutura é feita com lágrimas, é feita para chorar também. Não é? Então, lembrar disso antes de ser, não é, um homem que se acha que tem que ser forte, né, sobre tudo, sobre todos, lembrar que é humano, que é um ser humano, não é? E que todos somos constituídos das vulnerabilidades, das fragilidades, das dores, das dificuldades, não é? E a gente espalhar, não é, isso, essa verdade, essa comunicação por essa ideia, né, de que a gente pode ser humano. Porque a gente é, e às vezes a gente não quer ser, né? Mas que a gente pode ser. Então, lembrar de cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família. Nós somos importantes para a nossa família. Às vezes eu acho assim, se eu não cuidar da minha saúde, se ficar ruim, se eu adoecer, morro mesmo e tudo bem. Como eu já ouvi pessoas falarem isso. Mas não é assim. Quem disse que tu vai adoecer e já vai morrer? Às vezes não. Adoece porque foi negligente, porque não se cuidou. E não vai morrer ainda. Aí fica um tempo sofrendo. Além de sofrer, faz a sua família sofrer. As pessoas que te amam sofrer também, né? Então, não é desse jeito. Deus tem os nossos dias contados. E não adianta eu querer apressar, assim, eu posso até adoecer, mas aí eu vou ficar sofrendo aquele tempo. Então, por que não valorizar e cuidar com maior amor aquilo que Ele nos deu? O maior dom que Ele nos deu, a vida. E cuidar da vida é cuidar da saúde emocional, da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual. Então não deixe, não é, de ter esse cuidado, não deixe de valorizar, não deixe de fazer com que as coisas, fazer aquilo que é o melhor, que eu sei que pode me ajudar. Não é? Pensar que quando eu cuido de mim, eu estou cuidando dos meus relacionamentos, eu estou cuidando da minha família. Porque se eu não estou bem comigo, isso vai interferir no meu relacionamento, nos meus relacionamentos, na minha vida, como um todo. Então eu preciso cuidar para que eu tenha um sucesso maior, para que eu tenha uma vida mais tranquila nessa relação com as outras pessoas. E como nós nos relacionamos todos os dias, nós somos seres relacionais, né? Nós estamos sempre em relacionamentos, todos os tipos de relacionamento, né? Então a gente precisa cuidar para que tudo fique mais leve. E a vida pode ser mais leve, mais divertida. Isso não significa que não tem problema, mas olhar para os problemas de uma outra maneira, né? É isso que a gente precisa aprender. Todos os dias a gente tenta aprender um pouquinho mais uma lição. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui que nos... O pessoal tá na audiência, não é? Bom dia, Ranieri.
E o pessoal nos acompanhando por aqui, pelo aplicativo, pelo Facebook, né? Pelo aplicativo também. O pessoal vai nos acompanhando e nos ouvindo. Então a gente está encerrando, faltando aqui 1 minutinho aqui para terminar o nosso horário, né? Então vamos agradecendo já a tua participação, a tua presença na audiência, aí, nos ouvindo, nos assistindo. E no próximo sábado esteja juntamente conosco para mais um programa Psicologia em Foco a partir das 10 horas da manhã pela Rádio Kairos na 106.5. Fiquem todos com Deus e até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.